seja, se eu não estou perdoando meus irmãos, não me perdoe. Jesus termina dizendo, porque se vocês não perdoarem, vosso Pai Celeste não vos perdoará. Gente, é sério. Isso tem a ver com perdão para a salvação? Isso tem a ver com perca de salvação? Não. Porque no sentido eterno fomos perdoados graças a Deus. Isso tem a ver com não perdoar traz consequências pesadas. Jesus Cristo, em outro trecho, ele disse assim, ó, quando você estiver orando, se você se lembrar, ele disse, quando vocês estiverem orando, se vocês se lembrarem que tem alguma coisa contra seu irmão, perdoe, né? No sistema de adoração da época, Jesus disse assim, ó, se você trouxer a sua oferta ao altar e ali se lembrar que tem alguma coisa contra seu irmão, para tudo, vá se reconciliar com seu irmão e depois traga a oferta. Parêntese, muita gente não contribui na igreja usando essa lógica. Jesus disse que se eu trouxer a oferta e tiver uma coisa com o meu irmão, né, para contribuir, né? Só que lá não era oferta financeira, era uma oferta sacrificial, era o animal. Você trouxe um animal para sacrificar no altar. Só que ele disse assim, vai e depois volte e traga. A pessoa só se lembra dessa parte, não traga. Não, peraí, pare tudo, vá, e aí depois traga a sua oferta, que no caso lá, porque me pede para desligar o microfone. Irmão, vocês aí de casa aí, desliga o microfone. Você que está aí apanhando da mulher, desliga o microfone, por favor. Tá, então depois volte para se reconciliar com o seu irmão. Esse negócio é tão sério que em Mateus 18, Jesus contou a parábola do credor sem misericórdia, o credor implacável, né? E aquele cara, porque não perdoou lá no final, ele se deu mal. Então é o seguinte, irmão Wallace. Eu estou cara na energia aqui. Ok. A ideia é o seguinte, ele se deu mal, então não perdoar tem consequências. Que tipo de consequências? Não sou eu que vou dizer, mas que tem. Lá na parábola de Mateus 18, a consequência foi o cara ir para uma prisão Amanhã até. e ser entregue aos verdugos, que eram os carrascos da prisão. Se a gente metaforizar isso e perguntar... O microfone que fica presente. Pastor, eu posso falar um pouco? O Flávio Dúvida só. está com a dúvida, quer saber se pode falar. Pode sim. Pastor, porque em determinado momento Jesus ele faz uma menção com o tipo de tribunal da época, né? Ele utiliza a figura do juiz e da pessoa que vai ser paga a pena, junto com o cara que vai cobrar ele. O cara que vai cobrar ele, na verdade, por ele, né? Eu queria saber de uma coisa, se de fato serve também para os salvos, como é que a pessoa vai ser julgada no tribunal de Deus? Tá, então como eu acabei de dizer, isso não tem nada a ver com o perdão eterno. Entendeu? Não é sobre o juízo final. É sobre esta vida. Dever dinheiro, cobrar dinheiro, perdoar a ofensa, receber uma ofensa, são coisas desta vida. Ali não se trata de questões eternas. Se trata de que se você foi perdoado, você tem que aprender a perdoar. E Deus não admite, em hipótese alguma, que você seja mesquinho. Quando a gente vai para as epístolas, por exemplo, Colossenses 3, de 12 a 17, né? Ele diz, se alguém tem motivo de queixa contra outra, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Tu foi perdoado e tu não sabe perdoar, então talvez tu não tenha sido perdoado. Vamos dizer que você é um cano d'água e Jesus é a caixa d'água. Vou dar aqui uma ilustração esdrúxula, né? Se você está conectado na caixa d'água, essa torneira vai fluir, né? Então, a menos que essa água esteja cortada,
ou não está conectada lá na fonte do perdão, não vai fluir. Então eu fui tão perdoado, essa é a ideia, eu fui tão perdoado, mas tão perdoado, tão perdoado, tão perdoado, que perdoar deveria ser natural. Não tem nada a ver com o juízo final. O juiz ali o juiz não, e aliás nem é um juiz, é um rei, né? Que os caras devia para ele tinha essa autoridade de meter os caras no calabouço. Né? O senhor falou aí da palavra do credor incompassível, é aquele que ele perdoa uma dívida grande. Mas é exatamente isso que você está falando. É exatamente. E o que tinha dívida menor. Sim. É dentro dessa. Porque ele não perdoou. Porque assim, ele foi tão perdoado que perdoar para ele deveria ser uma festa. Né? Mas como ele não perdoou, ele teve que aprender a lição. Na parábola, que é uma parábola, não é uma história real, não precisa, pelo menos não precisa ser, na parábola a punição foi lá os verdugos. Na minha vida e na tua vida eu não sei da punição, Deus sabe. Mas o fato é, se esse princípio é verdadeiro, o que tem de gente sofrendo pesado, porque não perdoa. E a solução seria só perdoar. Só isso. Mágoa é lasqueira, gente. Mágoa é tomar veneno querendo que o outro morra. É uma carniça. Não vai rolar. Quem vai morrer é você. Aliás, o outro não está nem aí. Tá nem aí. O outro nem sabe. Às vezes você tem essas. Eu passei por isso, pastor, sobre perdoar. 14 anos. 14 anos. 14 anos. Pois e é. Foi um né? peso assim. Mas eu não perdoei por entender isso, não foi isso. Foi justamente porque algo. Então você até que foi Deus que mexeu comigo para me perdoar, mas eu não fui por esse ponto que você não tinha tanto conhecimento. Agora lembrando que a primeira nível A, nível amador. Eu perdoo, mas me esqueço. Gente, perdoar não tem nada a ver com a Não clodomia aqui, calma. Perdoar não tem nada a ver com a amnésia. Tá? Perdoar não tem nada a ver com a amnésia. Você vai lembrar para sempre. Perdoar não é esquecer. Perdoar é decidir não usar aquilo contra a pessoa. Como arma. Quando você perdoa, tá decidido e é assim que vai ser. Não vou usar aquilo, não vou usar nunca mais. Poderia usar. O que acontece com casais que se machucam e se reconciliam? É que como eles não perdoaram, na primeira oportunidade, um vai passar na cara do outro. Uma dívida, uma ofensa, porque não rolou o perdão. E eles vão ficar nesse ciclo. Tu lembra que tu fez isso? E tu que também fez isso. Então, o perdão é até vamos dizer assim, um jogo. Vamos comparar isso a um jogo de cartas. O perdão é um coringa que você não vai usar. Né? Poderia usar a carta coringa. Aqui, ó, tu fez comigo também. Sim. Você poderia usar, mas não vai. Então vai perder todo mundo. Só um comentário Oi. sem querer fugir do assunto. Perdão. Exemplo. Eu brigo aqui com o Maranilson, aí perdoo ele, mas não quero mais amizade. Não quero mais. Isso é perdão? Olha, a gente tem que diferenciar. E aí você vai precisar de equilíbrio. A gente tem que diferenciar perdão de credibilidade. A gente chegar aí na questão da amizade. Perdão é de graça. Credibilidade é conquistada a duras penas. Então, alguns acessos às vezes vão ser cortados por causa de um erro. Eu dou sempre esse exemplo. Você tem uma empresa e Alex trabalha na sua empresa. Aí Alex desfalcou 1 milhão. Alex, 1 milhão aqui. Pá. Desfalcou. Aí você descobriu. Alex é seu irmão, de fé. Aí você demitiu. E outra coisa, Alex era o tesoureiro da sua empresa. Tá? Aí você, vou demitir. Tá perdoado, Alex. Mas a pergunta é, Alex pode continuar sendo o tesoureiro? Ele pode continuar sendo o funcionário. Sim, pode. Mas
Veja que o privilégio da tesouraria ele perdeu. Mas nesse exemplo, acho que mesmo assim o Alex ainda está sendo vigiado. Não, é nem o que eu estou falando. Tirando do tal do... Sim, James, é exatamente. É a credibilidade no geral, né? Porque, não, em cima do que ele acabou de dizer. Não, sim, mas peraí, James, é exatamente. Tá avançando, né? Peraí. É exato. Só um momentinho. É exatamente isso que eu estou dizendo. Credibilidade é diferente. Alex perdeu a credibilidade. Marido traiu a esposa. Aí a esposa descobriu e eles se separaram. Aí ele fala: quero voltar. Ela fala: perdoei, compadre, mas agora tu tá sem credibilidade. Para tu reconquistar tudo de novo, tem um processo. Então eu não preciso necessariamente ir para o outro extremo e ser rancoroso. Não quero nem um papo contigo. Eu não preciso ser tão radical assim. Mas alguns acessos não vai ter mais. Por exemplo, se era meu confidente, eu confiava, contava os meus segredos. Aí um figura pegou, levou meus segredos lá para não sei para onde. Tá, não vai ser meu inimigo, mas meu segredinho não vai ter mais. Ou pelo menos por um bom tempo, até que se prove o contrário. Você não precisa ser radical de dizer: parte aqui, né? Não quero mais conversa. O rancoroso típico é assim: para mim nem fede nem cheiro. Não precisa ir, porque é alguém para ser resgatado. Se é nosso irmão, como é que eu vou resgatar o cara isolando total da minha vida? Mas é bom entender que perdão é de graça. Credibilidade vai ter que ser conquistada. O marido que aprontou no trabalho não pode esperar que, porque a esposa perdoou, ela deve confiar nele 100%. Não, agora tem regras. Por quê? Porque ele traiu a confiança. Ele aprontou aqui. É natural que ela ligue, é natural que ela faça perguntas, é natural que ela desconfie. Chamada de vídeo. Coloque um GPS. Antigamente não precisava disso. Contrate o detetive. Por que tu apontou pro meu carro? Antigamente não precisava disso. Ela não precisa necessariamente romper o casamento. Mas ela tem que ter um pé atrás, porque uma confiança aqui foi quebrada. Então, o problema é que a gente confunde perdão com credibilidade. Perdoei, tá tudo resolvido. Não tá não. Perdoou quer dizer, eu não vou usar isso aqui, não vou ficar te acusando. Mas aqui há é como se fosse uma disciplina da vida, uma reconquista. É como se fosse uma disciplina da vida e faz sentido, né? Não faz o menor sentido eu perdoar o tesoureiro que me roubou 5 milhões, mas agora tu vai continuar sendo meu tesoureiro como se nada tivesse acontecido. Não, ele tem problema nessa área, ele é tentado, né? Ele precisa provar, e talvez nunca prove, né? Ele precisa provar uma confiança aí, né? Diego, agora é com você. Fale. Não, já conhece, eu sinto que a sequela aqui é grande, meu filho. Mas esqueci faz tempo, não faz pouco. Esqueci. Água, fogo. Não é esqueci, é decidir não usar contra. Perguntar se não já era. Perguntar o quê? Ele disse que se não deixar perguntar já era. Então a sequela aqui ela é grande. Ok. Pastor, deixa eu aproveitar vocês também, já que o irmão fez, eu vou fazer uma pergunta. É uma dúvida que eu tenho em relação a esse caso que o senhor citou, dos relacionamentos. Assim, tem aquela passagem bíblica que é uma das exceções, uma das permissões para o divórcio, no caso de traição. Sim. Só que quase que 90% dos pregadores, eles falam o seguinte: não, mas isso não significa que você não tem que perdoar, tem que ter o perdão. Mas se de repente, vamos supor, aquele ou aquela que foi traída, ele decide assim: não, eu perdoo, beleza, mas não quero mais viver contigo, quero procurar outro mundo, quero procurar Como outra o pessoa. próprio Jesus abriu a exceção para que fosse assim, né? É meio que está liberado, e ele diz por causa da dureza do coração. Imagina que a mulher descobriu que o cara tem 3 amantes no ambiente de trabalho. Vamos usar aqui o ambiente de trabalho. O que foi o cara?
ela não vai ter paz. Ela perdoou, mas quando ele for trabalhar amanhã, ela vai passar o dia inteiro. Dia inteiro pensando. O contrário também é verdadeiro. O marido descobriu que a mulher tem um caso lá no ambiente de trabalho. 3. Então, ela vai. Sabe aquele dinossauro? Aquele dinossauro Triceratops. Ele tem 3 aqui. É o Triceratops. Então, assim, não vai ter paz, porque não vai. Ele tinha 3 lá, aí o cara foi trabalhar, tá lá no meio das 3. A gente não pode esperar que ela fique em paz, tranquila. Não, tem aí uma ferida, um negócio é complicado. Se ela, por isso que vai ter que ter a liberdade, se ela quer superar, ou se ela diz, não aguento, cara, não aguento, foi demais, como é que eu vou confiar nele outra vez? Eu vou me machucar, eu nunca mais vou confiar nele. E tem algumas que falam, não, vai dar, né? Vai ser possível. Então, como Jesus deixou essa exceção, né, veja que ele não obrigou a divorciar, mas ele falou que neste caso está autorizado. Neste caso nem está autorizado. Não, mas o questionamento, Não, o questionamento é exatamente porque assim, boa parte dos pregadores eles chegam a colocar o ponto que parece assim, que se a pessoa não quiser reatar, parece que ela não perdoou. Pois e aí vem aquela questão. Isso é ingenuidade. Existe uma coisa chamada. Às vezes eles colocam uma pessoa que estivesse em pecado. Se o próprio Jesus abriu exceção. Não, tô falando dos pregadores, alguns. Se o próprio Jesus abriu exceção, então o pregador está viajando. Eu gosto da interpretação que a gente tem que se esforçar ao máximo para ser o que perdoa. Porque se a gente diz que o nosso Pai Celestial nos perdoa da mesma forma que nós perdoamos a nossa dívida, o casamento e a traição não seria diferente. Mas é possível no casamento você dizer assim, ó, perdoa, não quero teu mal. Agora eu não consigo administrar essa situação. Isso e mesmo. como os temperamentos são diferentes, eu sou um cara muito os desconfiômetros são diferentes, isso é verdade. Nem todo mundo vai conseguir administrar o futuro. Tem uns que até tenta, né? O cara é caixeiro viajante. Aí a mulher descobriu que nessas viagens ele manda bem. Tem um em cada cidade. Como é que ela vai continuar casada com esse cara exercendo a mesma profissão? Ela não vai nem dormir. Mas essa vida vai ser um inferno, né? O divórcio aí seria um mal menor do que essa pessoa pegando úlcera, pegando câncer de tanto sofrimento. Então assim, pecados têm consequências. Os pecados sexuais na Bíblia, eles deixam um rastro. Eles têm consequências pesadas, não tem jeito. Deixa até filho ali rápido. Deixa filho, guerra, maldição, escambau, perda de reino, né? Eles deixam aí um rastro. Eles são os pecados sexuais. Então não dá para ser ingênuo e falar, descobri que o cara tem 15 filhos fora e agora eu perdoei como se nada tivesse acontecido. E nós sabemos. Aí deu problema. E nós sabemos que não é assim. Mulher ligando. Pastor, Oi. o perdão pressupõe o arrependimento do ofensor? Necessariamente? Olha, tem uma linha, inclusive, na teologia reformada, que teria inglesa, que teria a frieza de dizer assim, não vou perdoar, não veio aqui, não se arrependeu, não pediu perdão, não vou perdoar. Mas a linha de Jesus se você estiver orando e você lembrar, ou seja, não tem nada a ver com boca, você lembrar que tem alguma coisa com seu irmão, perdoe. Você foi no altar, levou a sua oferta, lembrou que tinha uma coisa com seu irmão, vai reconciliar-se. Mas o perdão, assim, eu fiz uma ofensa com o senhor, por exemplo. Aí eu pedi perdão para Deus e não está resolvido ainda. Eu tenho que ir com o senhor, confessar o meu pecado para o senhor, pedir o seu perdão e aí sim. Peraí, aí é outra história, repita. Eu tenho um problema com o senhor. E aí eu vou fazer a minha oração. Aí eu me lembro, poxa, eu estou com um problema com o pastor. Eu peço perdão para Deus, olha, perdoa que eu fiz aquele negócio com o pastor e tal. Aí, só isso que está resolvido? É opcional.
Nem sempre você precisa ir toda, porque senão você vai virar aquele irmão que toda vez tem que ir com alguém. Ô irmão, tem alguma coisa de ti. Na igreja, Ô meu irmão, tem alguma coisa de ti. nas igrejas. Não, a pergunta, deixa eu refazer a pergunta de uma forma mais prática. O exemplo da mulher que foi ofendida. O cara não se arrepende, o cara continua com a amante e ainda joga na cara da mulher que está com a amante. Uhum. É uma decisão dela. Não, eu sei, ela pode se divorciar. Sim. Não, ok. Quanto a isso, a discussão não é, a questão é do perdão. Né? Ela reitera, não precisa ser casado, e aí não vamos envolver divórcio. Você... 2 sócios. Você tem 2 sócios. O cara passa a perna no outro, continua passando a perna no outro, continua sacaneando o outro, e reiteradamente o cara perdoa e o outro... E isso não para, o cara não está arrependido e reitera aquela conduta de ofensa. E aí? Então, o perdão... Eu entendo que a pessoa, para o seu bem, ela deveria perdoar. Ela deveria perdoar, mas assim... Não dá pra gente ter linhas Mas paralelas. aí não entra nos 70 vezes 7? Ô Rubem, Mas ali mas Jesus fala, né? Que se ele não vier contigo arrependido, então pressupõe um arrependimento. Esse não vem. ô Rubem, as duas coisas são possíveis. Como Jesus falou, se na tua oração por lembrar que perdoa. Agora, o perdão, antes de qualquer coisa, ele liberta o perdoador. Eu sei disso. Ele liberta o perdoador. Porque se eu, para me libertar, for depender que cada pessoa venha até mim, eu vou ficar tão escravo, eu vou ficar pior. Eu sei, mas né? é porque eu consigo entender a cabeça das pessoas. Só estou dizendo isso, que eu consigo entender aquela pessoa que é multiplicidamente... várias vezes, né? Várias vezes. Momento Dil. Ofendida pela pessoa e continua sendo. Eu consigo entender que ela... Sim. Que ela alimente mágoa. E ela é uma pessoa sincera na fé. É por isso que a gente tem que separar perdão de credibilidade. Houve pessoas, eu tinha um sócio assembleiano que eu nunca quis mal dele, mas eu tive que dizer, ó, tua palavra não vale nada. Você, nesta cidade, a tua palavra não tem peso nenhum nesse mercado, porque essa é a imagem que você construiu. E eu dizia para ele com frieza, sem desejar o mal dele, me precavendo de fazer negócio com ele. Queria emprestar meu cheque para ele de novo? Não. Por isso que a gente tem que separar perdão de credibilidade. Eu acho que a mulher do caixeiro viajante devia logo exigir, ó, Sai pra larga essa profissão, mude. arranja outro. Pastor, mas nesses exemplos aí, especificamente aí, não entra também sobre pecado. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Mas existem as consequências do pecado. Nós estamos falando com relação Por isso que a gente está falando que perdão é diferente de perfeito. credibilidade. Perfeito. Então, nesse ponto aí, agora você está igual o Rubem, um exemplo prático. Eu vou ali e furo o pneu do Claudomir. Não sei porque está todo mundo te pegando hoje. Não, pegando não. Furei lá. É a camisa. E depois de uma semana me arrependi, não fui eu. Beleza. Não, mas aí você Esse, Tá, mas perfeito. qual é o problema? Não, mas eu tô falando Mas desse qual é o mesmo. problema? Não, agora eu vou dar o outro, calma. Ele vai furar de novo. E o outro exemplo é o pecado sexual, que aí entrou sobre 3 mulheres, por exemplo, agora aí. Qual seria a diferença maior? Eu penso que a diferença maior não é mais difícil eu me arrepender, pedir perdão, porque eu tinha 3 mulheres lá no meu trabalho, do que eu chegar lá e pedir perdão por ter furado o pneu do Claudomir. Então existe uma distância muito grande aí, sendo que tudo é a mesma coisa. Ou eu tenho que pedir perdão, ou você perdoado. Tá, mas não cabe a nós interpretar. Eu estou dando exemplo, eu dou 2 exemplos bem distantes, né? Não cabe a nós interpretar qual é o mais difícil para alguns. Para alguns vai ser difícil o pneu, para outros vai ser difícil confessar para a mulher. Cabe a nós perdoar. Pronto. Qual é a regra lá de Paulo? Caso alguém tenha motivo de queixa, assim como o Senhor perdoa, vos perdoai vós. Ou seja, eu não tenho que esperar a sua vez pedir perdão. Se eu tenho motivo de queixa, no meu coração,
isso já está Eu resolvido. perdoo ele sem nem ele saber. Ele não precisa nem saber que eu tinha um motivo. Ele nem precisa saber. Agora, a credibilidade é outra história. Nas igrejas neopentecostais eles usam o termo liberar perdão. Liberar perdão. Isso. Que faz um pouco sentido por causa da palavra afeses, né? Que quer dizer tirar um fardo, tirar um peso, liberar. Né? Não, eu já. Eu pastor, tem um porém na questão As fezes. Afeses, tudo. Tem um porém, você perdoar Ainda bem que ele tá só perto entre aí. você e Deus, mas chegar o dia que aquela pessoa que você perdoou, ela não sabe que você perdoou ela, mas ela sabe que ela vacilou. Mas um dia ela chega e precisa de você. Aí você, ó, Sim. perdoa, é verdade, será? Não, ela precisa de você, você serve. Pois é isso que eu tô falando. Porque Tem gente que perdoa, mas um dia o irmão vai lá precisando, aí o cara, não sei. Mas não existe outra parte, pastor? Não vou ajudar. Isso aí não entra outra parte, que é não esperar que o ofendido vá lá. Sim, James. Eu acho, James, que hoje tu tá um Não. tempo atrás. Não. É o delay. Tá com É o delay. delay. É exatamente isso que delay. nós estamos dizendo. Eu não preciso esperar que o outro venha para eu perdoar. Perdoa. Caso alguém tenha motivo de queixa. Peraí, gente, peraí. Costumo fazer muito. Peraí, gente, tá muita linha paralela. Reginaldo. Peraí, tá muita linha paralela. Porque é São Paulo aí. Peraí, gente, calma. Eu não preciso esperar que o outro venha até mim de joelhos para eu perdoar. Se eu tenho motivo de queixa contra outro, eu perdoo. Essa é a lógica bíblica. Sozinho no meu lugar, não preciso nem me. O resto pode até ser ego. Mas se não vier aqui, Não, né? aí já tá. Eu não perdoo. Não, cara. Pastor, mas Jesus fala pra gente ir até o irmão. Se o teu irmão tiver uma queixa contra você, vá até ele. Ok, aí referindo-se ao irmão que você quer ajudar, você quer ganhar o seu irmão, né? Você sabe que o irmão está em pecado, aí envolve igreja, não é só a relação pessoal de vocês dois. Você quer ganhar o irmão. Gente, está difícil hoje. Mas, não, eu sei, pastor, entendi, mas na queixa, na situação de envolver a igreja, não seria somente na terceira etapa. Primeiro ele começa a falar, nossa, teu irmão pecar contra ti. Beleza. É, o contra ti, Perdeu, vai mais um. Adler, o contra ti está entre colchetes, de maneira que não há uma concordância sobre o contra ti. Por isso que algumas versões traz apenas teu irmão pecar. No contexto daquela passagem, você quer ganhar o irmão. Você Quer ganhar o irmão. Restaurá-lo. Por isso que o texto diz, se ele te ouvir, Tu ganhou. ganhaste o teu irmão. Não era necessariamente contra você, né? Você ganha, o objetivo ali é ganhar o irmão. Se não ganhar, leva pra E igreja. se ele não ouvir, aí vamos com outra testemunha, porque a gente quer ganhar o irmão. E se não ouvir, Não alivia não, mano. diga para a igreja, né? Então, gente, olha, a ideia é, se tem algum motivo de queixa, Jesus na oração do Pai Nosso falou para o outro vir até você? Ele disse, não, ele já falou para você falar com Deus. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Que é assim, ó, vamos convir, o povo nos ofende muito. Demais, principalmente no trânsito. Se a gente esperar que cada um venha arrependido, nós vamos estar escravos desse processo. Então a ideia é, alguém tem motivo de queixa contra outro? Libera perdão, como diz O perdão vai fazer bem pra você. Então não demore e perdoa logo. Não fica esperando o cara. Ele vai bater na minha porta. Quando ele bater, eu vou olhar bem na cara dele e vou dizer, eu te perdoei, desgraça. Vai. Ô Rubem, imagina que a pessoa passa 5 anos e não vem. E eu passo 5 anos Refém. daquela situação. Não, mas no meu exemplo, era uma pessoa que reiteradamente ela continua ainda fazendo ofensa. Aí eu vou aumentando a exigência de credibilidade. No caso de Alex, se ele continuar me roubando, eu vou demiti-lo. Você sabe que no Velho Testamento, como é que os reis resolviam alguma coisa? Matavam o cara. A gente não pode matar. A gente estaria ser presidente essa hora. A gente demite, A né? igreja tá seca. A gente demite, a gente bloqueia. Isso mesmo, bloqueia. Bloqueia no Face. Bloqueia no Facebook, bloqueia no WhatsApp. Pronto, tá resolvido. Aí, pastor, e assim é fácil você imaginar em relação a nós, mas por exemplo, o quanto de ofensas que a gente não faz a Deus e pecados voluntários e involuntários Aqui, todo dia, gente, aqui ó, tem muita linha paralela hoje, tem muita linha.
Se quiserem compartilhar, levanta a mão, partilha aqui. Vai ficar difícil, é 2 falando. Aí complica. Conclua, Alex. Não, é isso mesmo, né? Então, a gente mesmo é o ofensor muitas vezes, né? A gente mesmo. Para Deus e para os outros também. Tá. As 7 áreas que Jesus mencionou lá no Pai Nosso, né? 7 áreas. Isso aqui é bem parecido com os 10 mandamentos. Se tu prestar bem na estrutura dos 10 mandamentos, são 10, mas 4 tem a ver com Deus, né? Não toma o nome do Senhor em vão, não terás outros deuses diante de mim, não faça mais escultura e o sábado. E os outros 6 tem a ver com o próximo. O Pai Nosso tem uma estrutura parecida. São 3 que tem a ver com Deus e 4 que tem a ver com o próximo. Por exemplo, os 3 que tem a ver com Deus, santificado seja o teu nome. Qual é o nome de Deus? Não sabemos. Não tem como saber. Não sabemos e isso não faz diferença. Continue orando para que o nome de Deus seja santificado. Deus não é nome. Deus serve para qualquer Deus. O diabo é chamado de o Deus deste século. Deus tem um nome que revelou a Moisés. Os judeus pararam de citar por causa do 4º mandamento. Jesus veio ao mundo pregando, ele disse: eu revelei aos homens o teu nome, lá em João 17, ele falava isso, nome com, manifestei o teu nome, né? Agora a gente está aqui e não sabe, nem por isso vamos deixar de ficar fora dessa sintonia. Os anjos sabem, continuam mencionando lá, então que a gente ore, que o teu nome seja santo. Um dia vamos saber, né? Mas Jesus e Deus é a mesma coisa, então a gente sabe, Jesus. Não, cara, Jesus é o nome humano. A Trindade são 3, né? O Deus Pai tem um nome que tem 4 letras em hebraico. Radicalmente não é Jeová. A gente aceita essa coisa de Jeová numa distância assim, porque o hebraico não tem J. Não pode ser Jeová. Nem Jeová, nem Javé, nem Jovial, não pode. Hebraico não tem J. Não é uma transliteração? Transliteração é aproximada, né? É aproximada, não é o nome. Porque Deus fez questão de dizer, ó, eu não me revelei a Abraão com esse nome. Falou para Moisés. Nem Abraão sou, estou me revelando a você. O nome é esse aqui. Então a questão é, ninguém vai saber. Se ele não... Mas nem por isso vamos deixar de obedecer ao mandamento. Que o teu nome seja santo. Que o teu, e o nome não é Deus. Só o teu nome, pronto. Deus pode ser Baal, pode ser qualquer Deus. É porque nome na cultura hebraica tinha muito a ver com a reputação também, né? Mas o nome de Deus está fora. É um som de 4 letras. Que tudo que nós fazemos seja para tua honra, para tua glória. O Senhor é o nosso Deus. Não é isso, a ideia é o nome mesmo. É o nome que não, por isso que a gente fala nosso Deus. Não tem um nome. O nome que não é Deus. Deus não é nome. Deus não é nome. Então a gente não sabe o nome, mas isso não impede que a gente ore para que o nome dele seja santificado. Tá? Isso tem que estar na oração. Me veio aqui um questionamento. A pessoa que em tudo toma o nome de Deus e fala, meu Deus, meu Deus. Não está perdendo não, né? Não necessariamente, porque ela não está usando aquele nome, no sentido. E outra coisa, tomar o nome de Deus em vão era tomar aquele nome no sentido blasfematório. Porém, se a pessoa ofende, mesmo sem citar o nome, mas está ofendendo o Deus das Escrituras, aí ele está pecando, né? Vai falar, ai meu Deus, uma vez eu estava na casa de um americano, eu falei, oh my God, aí uns meninos disseram, ei, pecado, pode dizer não, my God, não pode, os meninos desse tamanho, pecado, pode. Pavão, mamãe disse que é pecado. Pavão, não, você chegou e falou assim, e God é nome de Deus? God pode ser qualquer, God não é um nome, né? Ok, o segundo pedido relacionado a Deus é sobre o reino de Deus. Que o teu reino venha. Para o primeiro eu notei, é sobre o nome de Deus ser santificado. É só seguir a sequência do Pai Nosso. Você não sabe. Que estás no céu. Ou você não sabe do. Santificado. Você conseguiria recitar, Reginaldo? Pedir pelo reino de Deus. No nosso caso, pedir pela volta de Jesus Cristo. Que o reino de Deus
venha, né? O domínio de Deus sobre todas as coisas. O terceiro pedido O segundo é que pedir para a volta de Cristo. é só seguir a sequência lá. Não, venha o teu reino. Mas pedir porque venha o teu É porque reino. a volta de Cristo abre as portas para o reino de Deus estabelecido. Né? Então, que o teu reino venha. Terceiro, a vontade de Deus. Que é isso aqui. Qual das duas partes? A gente falou sobre a parte do perdão. Essa é hipócrita também. Mas qual das duas partes é mais importante? Eu acho que é essa. Essa da vontade. Porque eu quero que seja feita a tua vontade. Que nada, é a minha que está em jogo. É as coisas que eu Se quero. eu estou orando, eu quero que seja feita a mim. Então, é um exercício cristão profundo orar, Pai Nosso, conscientemente, que a tua vontade seja feita lá no céu e também na terra, na minha vida. Eu quero me submeter à tua vontade. E esse é que é hipócrita. Esse é que é tão hipócrita quanto o perdão, né? Eu me lembro na denominação que o James era, em que eu fui ordenado, eu fui formado pastor, quando tinha uma assembleia de quebra-pau, daquelas pesadas, e os caras falavam assim, mas vamos orar antes. Aí umas 3 pessoas oravam, aí o cara falava assim, Senhor, nós pedimos que a tua vontade seja feita, somente a tua vontade. Amém. Meu amigo, depois do amém, o pau quebrava. Era a vontade de cada um querendo se impor, né? Os caras não estavam nem aí. Eu já vi um caso nacionalmente, que foi o caso do Armando Bispo, né? O bispo ganhou para ficar, né? A Rosa estava presente, eu não, foi uma assembleia em Belém. O Armando Bispo ganhou para ficar na denominação batista regular. 6 caras conseguiram fazer uma outra assembleia e conseguiram derrubar a assembleia anterior. Então o pessoal tinha orado, Senhor, faça a tua vontade. Aí o bispo ganhou e disse, rapaz, não é a vontade de Deus, não. acho que é a vontade de Deus. Aí levou pro Supremo, o Supremo derrubou. Levou para manifestação. Então, essa é tão hipócrita quanto o negócio do perdão. Não é? Sendo que hoje está muito bem, né? Ok. Então, esses são os pedidos relacionados a Deus. Né? São 3. Quais são? Deus, em nome de Deus. Deus santificado, que venha Deus venha e que a vontade de Deus seja feita. É muito fácil ser hipócrita quando você ora Pai Nosso. É muito fácil. Por isso que eu não... Agora, os pedidos em relação a nós, né? São o sustento, nosso sustento. Pão dia de cada nós. O pão dia de cada um. Nosso sustento, que a gente tem que aprender que quem nos sustenta é Deus. Você pode ter a melhor fonte de renda do mundo, você nunca tem que parar de pedir pelo seu sustento. Você não sabe de nada, nada é seguro. Dá o capim na caneta, já é. Um bloqueio de poupança e já foi. Um bloqueio de contas já era. Uma crise, uma quebra da bolsa, nada é seguro. Peça pelo sustento. O perdão, pedir perdão. Veja, a gente falou muito sobre perdoar, mas a oração inclui pedir perdão. Perdoe as minhas ofensas. Assim como eu tenho que perdoar, me perdoe, porque eu preciso do teu perdão. As nossas tentações, né? E o pedido aqui não é para vencer a tentação. O pedido é para nem passar por ela. Tem uns malucos que chegam e falam assim, Deus, eu quero que o Senhor eu quero mais tentação, eu quero que... Porque eles acham que está no outro nível. Que tentação é quase uma medalha. Eu sofro muito. Não nos deixeis cair em tentação. A ideia é, se eu puder não ser tentado, ainda é melhor. Muito melhor, porque eu sou fraco demais. Exatamente. Chega a cair quando a bicha chega, é melhor um banho frio do que ficar orando para vencer às vezes. Corre, sai correndo. É melhor correr. Então, é orar para não ser tentado. Não me deixe. O Senhor não me deixa. O Senhor não me deixa ser tentado. Não me deixa, não me deixa, não me deixa. E por último, a nossa proteção, livrai-nos do mal. Né? Livrai-nos do mal. Que o mal não veja a minha casa, que o inimigo seja sério para a minha vida, que um raio não me
me bata, né? Livra-nos do mal. Então, 3 pedidos em relação a Deus e 3 pedidos em relação a nós. São 7 pedidos. É como se fossem 7 áreas da nossa vida espiritual nas quais nós precisamos investir. Isso não quer dizer que você vai chegar lá com o Pai Nosso decorado. Você vai orar por essas coisas do seu jeito. Aliás, o desafio hoje é chegue em casa, vá orar o Pai Nosso. Não com o Pai Nosso. Está entendendo, né? Dentro da sequência. Mas com os pedidos do Pai Nosso. Hoje, antes de dormir, você vai orar o Pai Nosso pela primeira vez, sem orar o Pai Nosso. Entendeu, Marinhos? Entendi. Vou deixar com os publicanos. Eu tenho que perdoar primeiro. Vai orar, porque o exercício de orar um Pai Nosso consigo, de orar, não é orar um Pai Nosso, é orar como Jesus ensinou. Eu coloco essas áreas aqui. Então a pergunta é o seguinte: por que essas áreas? Né? Eu tenho uma pergunta, são 7 áreas. E a pergunta é, diante dessas 7, as outras são secundárias? Não. Acredito que não. Não? Porque aí está o resumo, né? Porque uma é implicação da outra. Não, estou falando diante dessas 7 aqui, as outras são secundárias? Por exemplo, diante do faça-se a sua vontade, qual é a importância do resto? Se eu botei a vontade de Deus, O resto é resto. é em primeiro lugar. Então a pergunta é, diante dessas 7, né, as outras são secundárias? Porque é assim, ó, nosso conceito de oração é raso. É lista de compras. Se você estiver numa reunião de oração e disser assim, alguém tem pedido? Os pedidos são os mesmos, gente. É eu, meu, minha. Só me dá. Os pedidos são os mesmos. Minha pereba, meu emprego, minha família, minha viagem, que vai acontecer agora. É sempre o mesmo. Né? No Pai Nosso, o que é que vem primeiro? Seja feita a tua vontade. Né? Então, diante desses 7 aqui, não é que os outros não são importantes, eles são secundários. Eu estou doente, estou com uma doença. Pedir pela cura da doença é importante, mas há uma coisa mais alta aqui. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Quando o Valdemar morreu lá em Belém, eu tive a experiência de estar com ele quando a coisa quase aconteceu, aí ficaram me mandando os links dos grupos de WhatsApp para entrar. E eu pensei, não vou entrar. Né? Por quê? Porque você entrou, né? Você deve ter ouvido lá profecia e determinações e não sei o quê. A Luziane falou que estava num desses grupos. Não tinha ninguém dizendo, olha, que Deus faça a vontade dele. Que Deus. As outras coisas são importantes. Queremos a cura, mas existe uma coisa aqui, ó, mais importante. Que seja feita a vontade do Senhor e eu me submeto. Eu já tinha pensado sobre isso, porque eu me sentia muito culpado quando eu orava sobre a vida de alguém com crise de enfermidade, porque eu falava assim, Deus seja feita a tua vontade, mas que ela seja curada. Então não é a minha vontade. Não, é o contrário. Eu te peço que cure, mas me submeta à tua vontade. É o contrário. Se eu quiser curar, cure. Mas eu estou aqui para aceitar também. Então, eu me sentia culpado porque eu fazia você inverteu os fios da cura. Eu peço que o senhor faça a sua vontade, mas eu queria que o senhor fizesse isso. A tua vontade, mas nesse caso aí é o seguinte, eu peço a tua vontade, mas como ela é secundária, cura o João, cura o Bento. Porque o que acontece, eu acho que isso acontece muito em círculos pentecostais, de você... porque isso já aconteceu comigo, assim, mas você acha que isso é a vontade de Deus? E a pessoa, ela meio que pressupõe a vontade de Deus. Ela já sabe que Deus só quer o que ela pensa de melhor. Assim, já para pensar que a cura dessa pessoa é da vontade de Deus, eu falo assim, mas Deus quer curar essa pessoa. Claro que quer, né? Assim, então Deus sempre quer o que você quer. Assim como curou o filho de Davi. Mas tem um outro lado. O filho do adultério morreu. Mas tem um outro lado também que a gente tem que pensar, né, que é a morte, falando da morte.
A morte desse irmão não vai trazer bênção para justamente aqueles que não estavam seguindo, justamente Então, falando como de nós fé. não sabemos qual é a vontade de Deus, nós nos submetemos, nós pedimos pela cura. Pensando, Engraçado né? que João ensinou isso, né? Nós se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. E Jesus, no Pai Nosso, ensinando a pedir, antes de qualquer coisa, diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, diante dessas 7 áreas, as outras têm que ser secundárias, porque se existe uma coisa que está acima da vontade de Deus, aí eu atropelei todo o processo, né? Ok. A grande lição é, porque o Pai Nosso também é uma pedagogia, é uma aula sobre orar, né? Então a grande lição é, se não souber orar, seja curado pelo Pai Nosso. Vá orando só as coisas do Pai Nosso, né? Aprenda a colocar esses assuntos em oração. Os outros vêm, mas esses aqui são bem urgentes. Pedir para não ser tentado é bem urgente, mas muito urgente. Ok, os slides não estão lá. Alguma pergunta? Não, né? Pessoal de casa, alguma pergunta? Estão tudo dormindo. Que boa. Ok, então vamos orar. E lembre, hoje todo mundo dê uma de católico hoje, né? Antes de dormir, ora e reza o Pai Nosso. Mas agora o Pai Nosso verdadeiro, né? Colocando essas 7 áreas diante de Deus hoje, do seu jeito, com as suas palavras, né? Nosso Deus. Opa, alguém falou não? O Diego, Ave Maria não pode não. Não, hoje não. Hoje não. Nem salve rainha. Boa noite, meus irmãos. Agora nós vamos orar. Boa noite. Vamos orar, cambada. Tá, vocês estão sabendo que tem que orar um Pai Nosso hoje, né? Pronto, eles já estão sabendo. Por tudo de já orar. Eles são obedientes. Nosso Deus, nós pedimos graça para crescermos na intimidade com o Senhor. Pedimos graças para colocar as prioridades diante de Ti, para reconhecer o quanto somos dependentes, de trazer essas prioridades, de nos sintonizarmos com os céus que santificam o Teu nome, mesmo que nós não saibamos aqui nessa terra, para esse momento, o Teu nome. Mas que o Senhor nos ajude a entender a importância disso e que isso um dia vai ser revelado para nós. Que o Senhor nos ajude a desejar a vinda do Reino de Deus, a ansiar a vinda do Reino de Deus. Que o Senhor nos ajude, meu Senhor, a nos submetermos à Tua vontade. Que o Senhor nos ajude a entender que o sustento vem do Senhor e os perigos das tentações que nos cercam. Que o Senhor nos ajude a entender a nossa proteção, o quanto precisamos colocar todos os dias a nossa proteção diante do Senhor, e que o Senhor nos ajude a ter um coração perdoador, que possa chegar diante do Senhor pedindo perdão, sem trazer na bagagem a mágoa, a amargura contra outras pessoas, o rancor contra outras pessoas. Pedimos que nos abençoe assim, com a oração do Pai Nosso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.